Boa tarde, amados, amigos, amigas, famílias. Essa é a terceira postagem que eu faço hoje, mas eu já havia me programado para justamente desenvolver esses três trabalhos no dia de hoje. Essa postagem eu quero falar sobre polícia militar, né? E no caso, o assunto é direcionado principalmente para o público em geral. Então eu quero passar para vocês um pouco, uma ideia de algumas coisas que envolvem a instituição Polícia Militar. Bom, todo mundo sabe, eu já estou cansado de pregar aqui, que a instituição Polícia Militar, hoje, é uma instituição extremamente democrática. Ela, antigamente, trabalhava em benefício do Estado, em decorrência da vontade do Estado. Hoje a Polícia Militar, desde o tempo quando ingressei, e hoje já sou reformado, desde 2013, sou sargento reformado da Polícia Militar, e fui cabo 14 anos, grande cabo. E o que ocorre? Hoje nós zelamos, né, em manter em fazer a manutenção da ordem pública e zelar, acima de tudo, né, pela preservação da integridade física do ser humano e principalmente do seu Estado de Direito democrático, conforme preceitos da nossa Constituição Federal. Então esse humilde sargento da Polícia Militar que vos falo, afirma o seguinte, após 30 anos dentro da instituição, então é sinal que alguma coisinha eu aprendi, né? Sou meio burrinho, mas aprendi algumas coisinhas. A instituição Polícia Militar, desde os tempos do meu ingresso, ela sempre teve uma preocupação ímpar com o público em geral, com as famílias. Até porque nós hoje somos 105 mil entre homens e mulheres, né? E as nossas famílias estão no seio dessa sociedade. E nós, jovens, meia-idade, até os mais velhos agora, os que estão reformando, saíram do seio dessa sociedade. Eu, quando no primário, já ouvia falar em democracia. Aliás, detalhe, ou eu era meio desligado, ou era meio burrinho, ou não sei, porque não ouvia falar em regime militar. Já naquela época, tudo bem que eu morava no interior, mas eu já não ouvia falar em regime militar. Eu tinha uma vida livre que nem um passarinho. Saía, eu tinha lá meus 14, 15 anos, ficava com os amigos lá na rua, chegava em casa 2 horas da manhã, levantava às 5h30, 6 horas para ir para a escola. Nunca tive problema, nunca fui assaltado. Problema com drogas era muito raro. E quando pintava esse problema, o cara já era rotulado. Ou a moça ou o rapaz, eles eram rotulados. Por quê? Dentro de uma cidade do interior, já corria o assunto, as conversas. Então os jovens já eram rotulados. Ó, aquele é usuário de droga, ó, aquele usa droga. Mas era uma minoriazinha na minha cidade. Eu me lembro como se fosse agora. E ó, minha cidade naquela época, a cidade em que eu morava, que era Matão, tinha naquela época, se eu não me engano, acho que 60 mil, 45 mil habitantes, uma coisa assim, né? Então vejam como as coisas foram evoluindo com o tempo, né? E a Polícia Militar também, né? Ela evoluiu com a evolução da própria sociedade brasileira, né? Das normas, leis, depois Constituição Federal, né? A única coisa que não evolui, e quando evolui para benefícios e para aquilo que não é bom, é o nosso Código Penal Civil, né?
coisa que eu não posso falar do nosso Código Penal Militar, porque, embora seja antigo, ele é eficaz, viu? Pode ter certeza disso. A batata assa. Bom, mas eu não quero aqui ficar puxando a sardinha para um lado ou para o outro. O meu objetivo, e o objetivo das minhas postagens, é passar informações. Então, por exemplo, eu estava vendo aqui uma pesquisa antiga de 84, então aqui onde fala em 84, em 77, olha aqui, ó, 31 de julho de 57, né, de 57, em uma ação do primeiro Congresso das Nações Unidas sobre prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes. Olha, 55, 57, 77, tá? Aqui, ó, em 13 de maio de 77 se aprova as regras mínimas para tratamento de reclusos. Esse modelo se alterou para prisões onde os presos possuem direitos e deveres. Olha aqui. Olha lá atrás, gente, 77. Quando o Corinthians foi campeão em 14 de outubro de 77. Né? Como bom corintiano eu tinha que lembrar, né? Bom, então, eu vejo aqui que aí as referidas regras normatizam os locais de reclusão e a forma como os reclusos devem ser tratados. A partir destas, é sancionada a Lei de Execuções Penais, a Lei número 7.210 de julho de 84, aplicando as penas privativas de liberdade. Estas se tornando mais humanitárias, tendo o objetivo de recuperar os apenados, oferecendo-lhes assistência social, assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, educacional, religiosa, né? E etc e tal. Então vejam, gente, 84. E a primeira polícia que abraçou, é aí que eu quero chegar. A primeira polícia que abraçou, através de seus membros, esse compromisso de direcionar esforços para evitar as drogas, que já vinham de fora, principalmente Estados Unidos, em decorrência da Primeira e Segunda Guerra, porque na Primeira e Segunda Guerra é que proliferou o mundo das drogas, porque ali o que eles mais usavam eram drogas. Até devido à dor, frio, à chuva, à fome, às doenças, etc. e tal. Né? Para toda ação, uma reação. Então começaram a se utilizar das ervas, daquilo tudo que havia nas matas do Vietnã e outras matas de outros países que eles enveredaram aí, os soldados americanos, brasileiros, enfim, os aliados. Então, a primeira polícia a abraçar a situação foi a Polícia Militar. Olha só que situação. Por que eu digo que situação? Porque ela é perseguida insistentemente, por exemplo, pela Rede Globo. Né? Insistentemente. Mas as coisas boas, elas não são citadas. A primeira polícia a abraçar essa causa, e acho que é por isso que às vezes a coisa se torna é histórico, né? Eu enveredei por esse caminho também dentro da Polícia Militar, além de cumprir com meus compromissos de ofício, né? Que era ser propriamente policial militar. Mas além disso, eu procurei defender a minha classe e fui mais além. Trabalhei contra as drogas e recuperação de jovens usuários, resgatando vidas. Então vejam, né? E esse compromisso era um compromisso cristão, que vinha de dentro. Então vejam, eu olhando aqui, eu me sinto orgulhoso quando eu vejo, nessa pesquisa feita por experts, PhDs da época, e hoje publicaram aqui na internet, qualquer um pode ver, é público, que a primeira polícia a abraçar foi a Polícia Militar. E com o passar do tempo, veja, eu pratiquei prevenção às drogas há quantos anos? Depois dos 4, 5 anos que eu já estava na Polícia Militar, eu comecei a enveredar por esse caminho, aprender, fazer cursos.
eu comecei a ler a respeito, eu comecei a ter contato com jovens usuários, instituições, com 5 anos de polícia. E acho que com 7, 8 anos eu já comecei a trabalhar nesse intuito. Tanto que eu trabalhei aqui em São Paulo um período, né, me foi solicitado pelo comandante na época, nas escolas, fizemos um trabalho bacana, assistindo nossos policiais que tinham problemas sociais, problemas de âmbito familiar, carências e necessidades materiais, assistindo nossos policiais para que eles pudessem ficarem tranquilos e desenvolverem um trabalho com mais eficácia. Acho que muitos lembram, os mais antigos aí vão lembrar aqui no 4º Batalhão, na Lapa, né? O pessoal vai lembrar. Nós montamos até um departamento na época, Departamento de Relações Públicas para Policiais Militares. Então nós fazíamos tudo para eles, tudo. Desde o pagamento de uma conta de luz, uma conta de água, eles não tinham preocupação nenhuma. A preocupação deles era montar na viatura e trabalhar. E era isso que nós apresentamos. Esse foi o projeto que eu apresentei na época para o comandante aceitou e nós montamos uma equipe, ele me deu essa autonomia, montamos uma equipe e começamos a trabalhar nesse sentido. Coisa que a Polícia Militar não tem até hoje praticamente. Não tem até hoje. Não tem. O que nós montamos naquela época. Ó, faz anos, hein? Eu já estou reformado desde 2013, imagine. Mas os mais antigos vão lembrar. E naquela época, eu já trabalhava com palestras nas escolas, nas empresas, né? Por todo lugar, de prevenção às drogas, e também já auxiliava as entidades de recuperação de jovens usuários. Eu me lembro no City Lapa tinha uma casa com jovens que invadiram a casa e tomaram a casa. E muitos furtos, roubos eram praticados ali nas proximidades. E nós patrulhávamos ali, eu e o meu parceiro. E nós começamos a imaginar, pô, mas o que acontece? Onde ficam esses caras? Não é possível, City Lapa é tão grande. Da onde eles vêm? Qual comunidade? A comunidade mais próxima daqui fica a 10 quilômetros daqui. De madrugada os caras vão embora a pé? Como é que é isso? Vai esperar ônibus de manhã? Bom, começamos a investigar. Aí levantamos essa casa. Tinha acho que 16 ou 17 jovens, entre crianças, adolescentes e marmanjos, dentro da casa. Nós fechamos a casa, chamamos o juiz da Vara Infância e Juventude, né? A doutora Cleusa Ranieri, que é de São Carlos, né? Tomara Deus esteja bem, filha do seu Irineu Ranieri, ela era advogada e era assistente do juiz da Vara Infância e Juventude aqui da Lapa. Olha só que bacana, os são carlenses podem perguntar para eles lá, né? Eu não sei como eles estão, tomara Deus estejam bem. E a doutora Cleusa Ranieri, vendo que eu era de São Carlos, e ela também de São Carlos, ela me auxiliou. Me auxiliou, e nós fomos para essa casa, fechamos a casa, e aí o juiz ficou responsável, lógico, ele determinou que a casa fosse fechada, e ele ficou com a guarda de todos os jovens menores de idade, e os marmanjos, né, que incorriam em ilícitos, né, de vários ilícitos, foram conduzidos, né, as senhoras foram separadas e conduzidas também, e os jovens ficaram nesta casa. Entramos em contato com o proprietário da casa, explicamos a situação, o juiz conversou com ele, e ele autorizou por 2 anos que utilizássemos da casa para recuperação de jovens. Olha que bacana, olha que bacana. E tudo partiu do quê? De uma viatura da Polícia Militar, com policiais que tenham princípios e valores. Então, eu digo isso para vocês porque muitas vezes se critica uma ação ou outra, uma ação isolada, uma ação distinta, de um policial ou outro. Ontem mesmo, eu vi na Rede Globo, eles fazerem um comentário sempre genérico. Os policiais, eles, né? Então, quando eles falam assim, eles estão me colocando no balaio, eu e mais a maioria, que é tudo gente honesta, trabalhadora, que tem família, né? Eles não respeitam ninguém. Eles acham que porque tem poder econômico, né, e tem esse poder de manipulação, eles acham que podem tudo. Por isso que nem sempre, ou na maioria das vezes, a Rede Globo está certa. Podem ter certeza disso. Ela chuta muito cachorro morto.
Mas quando o sujeito está lá firme e forte, ela vai comer na mão do sujeito lá. Entendeu? Principalmente se for político. Então, o que acontece? Estou vendo aqui que desde aqueles tempos a Polícia Militar já procurava contribuir, né? E nós continuamos por esse caminho, graças a Deus. Hoje temos o PROERD, temos outros jovens policiais, né, que atuam com eficácia na área como palestrantes, as famílias, aos adolescentes, assim como nós o fazíamos no passado. Eu, Pirão, Samora, né, na época da DANCO, que a DANCO não existe mais, né, a Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários, e somos pioneiros no PROERD, graças a Deus, com muita alegria. Mas fazendo esse comentário por quê? São muitas as pressões, e nós procuramos sempre contribuir. Nós procuramos sempre estarmos presentes nas necessidades da sociedade. E nós precisamos que a sociedade também esteja do nosso lado. Porque são muitas as pressões que nós sofremos. Nós sofremos, como eu sempre disse aqui, as pressões populares, né? Às vezes por um fato ou outro que ocorre, e conflito entre polícia e manifestantes, polícias e pessoas que são alvos de reintegração de posse, que são determinações judiciais, polícia e pessoas que são alvos de mandado de prisão, vão sempre existir, porque a polícia é o braço forte do Estado e o braço forte da população brasileira. Senão a criminalidade toma conta. E aí vão estuprar a sua filha, vão roubar a sua casa, vão assaltar o banco, vão matar as pessoas, vão fazer o que bem entende. Então, temos que ter, há de se ter uma polícia eficaz, firme e forte, sabe? Determinante. Uma polícia que você olha e diga, olha, temos uma polícia. Opa, nem todos, tem uma minoria que não são bons. Mas nós temos uma polícia, na sua grande maioria, boas pessoas, pais de família, bons profissionais, né? É isso que nós queremos da população brasileira. Esse reconhecimento simples assim. Simples assim. Porque nós queremos ajudar sempre. Ajudar sempre. Então, nós sofremos pressões da mídia, como essa perseguição insistente da Rede Globo e de outras emissoras, mas tem emissoras que nos ajudam, como a Bandeirantes, por exemplo. Ela mostra a nossa vida. Quem quiser ver lá, a polícia, eu não gosto daquele programa, já chega aos 30 anos que eu passei aí sofrendo, combatendo o crime. Mas meus filhos assistem de vez em quando, minha família assiste, né? O que acontece lá com a Polícia Militar, as ocorrências, etc. Tal. O estresse, a adrenalina sempre está lá em cima. O estresse, a adrenalina sempre está no seu auge. Então hoje nós temos, né, o Centro de Assistência Social e Jurídica da Polícia Militar, que dá uma assistência psicológica, né, para aquele policial que se envolve em ocorrências onde há mortes, acidentes de trânsito, ocorrência de grande impacto. Então hoje nós temos uma assistência, mínima, ela não tem a estrutura que deveria ter, mas ela está lá, né? Mas muito também por iniciativa dos membros, não é do governo do Estado, não. Então muita coisa boa que existe na Polícia Militar hoje é de iniciativa dos seus membros, sejam lá oficiais ou praças. Eles tomaram a iniciativa dentro da instituição. Opa, vamos fazer um trabalho de prevenção às drogas? Opa, que nem o Coronel Geraldini, quando era capitão, tenente capitão, quando ele começou esse trabalho do PROERD, lá atrás. E olha o sucesso hoje. E poderia ter um sucesso ainda mais abrangente se tivesse a estrutura que deveria ter concedida pelo Estado. O Estado não está nem aí, não está preocupado. O Estado está preocupado com outras coisas. Aliás, tem que justificar 1 bilhão de superfaturamento lá do metrô. Bom, isso não é o assunto agora. Mas, então, o que acontece? Nós sofremos pressões internas. Nossos comandantes, eles pegam no pé da gente. E tem muitos comandantes que são comandantes na concepção da palavra. Eles sabem nos conquistar. Eles nos conquistam com a sua capacidade, sabe, com a sua competência, com o seu diálogo, impondo respeito. Agora, existem comandantes que eles querem nos conquistar com truculência, com regulamento disciplinar, com humilhações, constrangimentos. É assim. Então,
Tem muitos policiais que sofrem muito, porque eles não aceitam esse tipo de coisa, ou eles não estão preparados para assimilar isso. Eu mesmo passei por humilhações aqui em São Paulo, lá em São Carlos, que qualquer ser humano partiria para cima do sujeito. Mas não, eu tive calma, tranquilidade, né? E eu fui comendo pelas beiradas, né? Até acertar o passo do cidadão. E acertamos o passo do cidadão, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque muitos tentaram me prejudicar, muitos tentaram me fazer mal e não conseguiram. Porque Deus estava presente na minha vida. Bom, e nós sofremos pressões também do trabalho, pressões do dia a dia, né? Por exemplo, como eu contei na outra postagem, pô, eu saio de manhã, para tomar um cafezinho de 15 minutos, jogo uma ocorrência para mim, vou lá no meio de um pasto, no meio de um nada, numa árvore, um menino de 15 anos enforcado. Se enforcou, praticou suicídio. Porque a moça que ele gostava não lhe deu atenção e falou besteira para ele, falou bobagem, xingou ele e tal. Porque os amigos os abandonaram. Ele se sentia um sozinho na vida. Ele disse que os pais não davam atenção devida porque trabalhavam. Ele escreveu uma cartinha, por isso que eu estou dizendo. E na cartinha contava por que ele se suicidou. Da onde veio essa coragem dele se suicidar, tirar a própria vida. Olha que absurdo. Um dia eu estou patrulhando, eu vou falar coisas assim leve, viu? Algumas hoje. Leve. As pesadas eu conto no futuro. Um dia eu estou patrulhando aqui em São Paulo, estou em cima do viaduto ali, próximo ao Extra ali, o viaduto que vai para Lapa, né? Que passa sobre a Marginal. E aquela chuvinha, né? Chuvisqueirinho e tal. Logo de manhãzinha, tinha acabado de tomar um cafezinho lá na padaria do Armindo, porque ele não cobrava nada, né? E era bom, né? Porque o governo do estado, se depender de eu tomar um café da manhã, almoçar e jantar, eu passava fome o dia inteiro. O governo do estado nunca olhou para mim nesse sentido, né? E a misériazinha que eles davam eu tinha que usar na minha família, né? Então, governo do estado esquece. É tudo a instituição é que trabalha, mantém as viaturas andando, mantinha todo mundo em pé. A instituição, a iniciativa dos seus membros, sejam lá oficiais ou praças. Estou patrulhando ali sobre o viaduto, de repente eu estou olhando para baixo no fluxo da Marginal. De repente eu vejo um caminhão que fecha uma belina. Lembra aquelas belinas antigas? Uma belina amarela, nunca mais me esqueço. São coisas que a gente nunca mais se esquece, né? Como esse menino que se enforcou. Aquilo está na minha cabeça, não sai nunca. Eu vou morrer com isso na cabeça. Por isso que eu falo para vocês que a vida de um policial, ela há 30 anos ainda é muito. Ela é muito estressante, sabe? A pressão é muito grande, né? A adrenalina vai lá em cima. O caminhão fecha a belina cai dentro do Tietê. Para desviar de um carro, cai dentro do Tietê. E afunda. Nós vamos para lá com a viatura, mas não tem jeito, não dá tempo. Quando a gente consegue contramão de direção, quase batendo em carros, chega lá no local e grita, e corda, e tenta corda, vamos, gente, o carro já afundando dentro do Tietê. Quando o bombeiro chega também já é tarde. Aí chega lá o apoio, tá o guincho para puxar o carro, quando puxa, estão lá marido, mulher e 3 crianças. Eu vou me segurar para não me emocionar. Uma família morreu ali na nossa frente. Morreram na nossa frente. Quando tira o carro, estão todos mortos. São coisas assim que a gente enfrenta. Dioturnamente. Né? Estou trabalhando de manhã, aí o Copom chama, venho aqui perto de onde eu moro atualmente. Né? Que eu não vou falar o local para não se tornar público. Aí eu chego lá no prédio, onde houve a solicitação, vem o síndico. O que está acontecendo? Olha, tem um rapaz, ele mora no térreo. E ele faz 2 dias que ele não aparece. E viram ele entrar, mas não viram ele sair. E a gente não sabe o que está acontecendo. A porta está trancada, já batemos, ninguém atende. E fazem 2 dias. E ele, quando viajava, coisa do tipo, ele avisava. O que nós fizemos? Entramos lá, eu não sou politicamente correto quando eu faço as coisas pelo bem. Eu não sei o que está acontecendo, se o rapaz está passando mal, se o rapaz está desmaiado, eu não sei o que está acontecendo. Então eu não sou politicamente correto. Meti o pé na porta.
Quase derrubei a porta. Abri a porta, no chute, no pé. Entrei, olhei a sala, nada. Olhei aqui, olhei para lá. Quando eu olho na área de serviço, o rapaz se enforcou com um lençol. Um rapaz bonito, forte, inteligente, tinha boa profissão, né? E olhando para mim, com os olhos abertos, aquela situação, eu me deparei logo cedo com ele, assim, olhando para mim, eu olhando para ele, e ele morto, naquela situação. Chocante. Mas nós somos policiais militares. Né? Aciona a perícia, não pode mexer, local de morte, né? A perícia tem que vir no local. Aciona a perícia, aciona quem de direito, carro de cadáver e tal. Mas aí é aquela, sabe, a gente, polícia, a gente sempre tem aquela curiosidade, porque eu queria saber por que ele fez isso. Por que ele fez isso? E eu falei pro meu parceiro, quero saber por que esse cara fez isso. Cesário, deixa pra lá, rapaz. Já foi. Seja lá qual for o motivo, já foi. Esquece isso. Não, eu quero saber por que ele fez isso. E fui pra cima, fui procurar saber. E vou daqui, vou de lá, patrulhava, passava lá, perguntava para um, perguntava para outro. Simplesmente, ele morava com um amigo e namorava uma moça, estava noivo com a moça, e ele descobriu que a moça tinha um caso com o amigo. E a amizade dele era tão grande pelo amigo, tinha um carinho grande pelo amigo, mas ele não suportou. Ele não entendeu o porquê que ela fez isso com ele, etc e tal, e enfim, aí teve, no final acabamos até tendo no futuro informações até da família, e ele acabou se matando. Olham situações que levam um jovem a se matar, gente, a tirar a própria vida, a praticar o suicídio. Por isso que eu falei para vocês na outra postagem sobre as drogas. As drogas, né, às vezes, elas não levam ao suicídio, mas levam à morte aos poucos, como é o que está acontecendo com esse público da Cracolândia. Ali, podem ter certeza, uma grande maioria, eles morrerão aos poucos, doentes, sabe, com doenças até venéreas, doenças de pulmão, doenças, cânceres, doenças em geral, porque a droga ela enfraquece o organismo, né? Então é natural que elas acabam adoecendo e morrendo, né? Infelizmente, eu perdi muitos jovens dessa forma, né? Quando eu digo perdi, porque já eram jovens que eu convivia com eles. Eu criei um carinho, um afeto por eles, que eram recuperandos em entidades, eram instituições. E quando eu chegava, me abraçava, aquela alegria, mas já não estava mais sob efeito de nenhum tipo de substância, né? E era uma coisa espontânea, aquele beijo, aquele abraço, muito bacana. Mas só que já tinham contraído doenças, e a doença tomou conta do seu organismo e acabou o levando a óbito. E era uma grande tristeza para a gente, porque era uma perda, né? Era uma derrota para a gente, né? Era uma derrota. Mas nós, da Polícia Militar, enfrentamos coisas assim absurdas. Estupros, né? Chegamos em locais... Por exemplo, chegamos num local uma vez, eu vi uma moça chorando numa calçada, e ela chorava muito, e eu perguntei a ela, moça, o que houve? Apanhou do namorado, o que houve? Né? Não houve nada. Como não houve? Está chorando por quê? Não houve nada. Não. Alguma coisa aconteceu, moça. Isso era por volta de 11h30 da noite, ali na Vila Miriam, né? Na região de Pirituba. Aí, parei a viatura e falei, moça, é o seguinte, se você não falar o que está acontecendo, eu vou botar você na viatura e vou conduzir você para o DP. Mas como? Eu não fiz nada. Vou conduzir você para o DP. O que você está chorando é porque alguma coisa ocorreu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Então, ninguém chora de bobeira. Se você brigou com o namorado, então simplesmente fala, ó, briguei com o namorado. Agora, nós precisamos saber o que aconteceu, né? Se você não contar, vou conduzir você para o DP. Logicamente que não poderia conduzir para o DP, não tinha nem por que conduzir para o DP, nenhum. Óbvio, e eu não sei disso. Mas foi o único artifício que na hora eu achei, né?
Aí a moça contou. Olha, sabe o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um moço invadiu a nossa casa e ele é traficante. E ele levou um monte de droga para dentro da nossa casa. E ele vende a droga, faz 15 dias que ele está lá. E eu tenho mais 2 irmãs e a minha mãe. Então, ele falou para minha mãe que se alguém abrisse a boca ali, certo? Se ela abrisse a boca, morriam as filhas. Ele mataria as filhas. Né? Se as filhas abrissem a boca, ele mataria a mãe. Então veja o terror que essas moças passaram. Veja o terror. E se imaginem. Imaginem vocês. Dentro de casa, principalmente vocês que têm filhas mulheres. Dentro de casa, um cara invade, ele mais 1 ou 2, e ele toma conta da situação, começa a traficar droga ali, e faz esse tipo de ameaça. E estuprava as moças. Apagando cigarro de maconha nas costas delas. Então, gente, eu sou um ser humano. Eu não tenho sangue de barata. Fui para o local, pedi apoio, mas eu não esperei nem o apoio chegar. Meti o pé na porta e fui pra cima do cara, o cara tava dormindo. Peguei ele pros cabelos, como manda o figurino, sabe como manda o figurino? Peguei ele pros cabelos assim, ó, dei uma geral nele. Já demos uma geral ali, achamos tijolos de maconha, cocaína. Mas olha, eu só não chamei ele de meu bem. As moças, quando viram a gente e viram que ele estava dominado, as moças levantavam a blusa para mostrar as costas. Gente, pelo amor de Deus. Então hoje eu contei 3 historinhas para vocês. São reais, viu? Eu estava lá. Então são situações que policiais passam. Aí depois chega em casa, do portão para dentro, você tem que deixar para fora do portão. Né? Quantas vezes eu não cheguei, minha esposa veio pro meu lado e eu falei para ela, olha, por favor, deixa eu chegar, tomar um banho, relaxar, depois nós conversamos. E muita coisa eu poupava minha esposa. Eu deixava de contar. Porque eu sabia que ela ia sofrer junto comigo. Então vocês não imaginam o que a grande maioria dos policiais sofrem. Sofrem vendo atrocidades, barbaridades. E a grande parte dessas atrocidades e barbaridades oriunda do mundo das drogas. Falei? Eu volto com outras postagens no futuro. Vou contar outras coisas para vocês. E verídicas, viu? Não é historinha. Não é bobeirinha, não. Eu estava lá. Eu vi e ouvi. Eu vi com esses olhos que Deus há de levar. Entendeu? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E tudo isso, gente, não é para enfiar minhoca na cabeça de vocês, nem deixar vocês aí, sabe? Mas é para mostrar para vocês, eu preciso contar, para mostrar para vocês o que é a vida de um policial militar. Sabe? Não de vagabundo, que se envolveu com crime, ou que não gosta de trabalhar, ou que maltrata pessoas na rua. Não estou falando de vagabundo. Às vezes tem muitos também que tem algum desvio de conduta por causa dessas coisas. Ele se deixa levar e se perde psicologicamente. Sabe? Mas a grande maioria, sabe, 70%, 75%, são gente boníssima. Homens, mulheres que se dedicam, se esforçam, se expõem a própria vida para defender os interesses de vocês, defender a vida de vocês, a integridade física de vocês, o patrimônio de vocês. E às vezes deixando o seu próprio patrimônio e a sua família inseguro. Pensem nisso. Por isso que nós precisamos do apoio de vocês. O apoio da população brasileira é importantíssimo. Olha, o governador já há vários anos não repõe o nosso salário. Então, nós temos aí a inflação e ele não repõe o salário, a inflação come o nosso salário. A inflação vai comendo nosso salário, comendo nosso salário. É justo isso? Eu nunca tive hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, nunca tive nada, gente.
Eu nunca pude sequer aproveitar um programa de governo, um programa habitacional, um programa, sei lá, que pudesse me beneficiar em alguma coisa. Então, gente, sabe? A única coisa que a gente tem, após os 30 anos, é a integralidade. Só. Mais nada. Mais nada. Eu cheguei a trabalhar 3 dias direto. Várias vezes. 3 dias e 3 noites. Ficar barbudo. 3 dias e 3 noites. Minha família em casa. E eu lá aquartelado. Naquela época das greves, do Lula, né? Do Lula. A gente ficava aquartelado lá. Né? Eu cheguei a ficar 3 dias no quartel. Eu não ganhei um centavo a mais. Nada. Nem lanche eles não davam. Então, gente, eu vou continuar contando muitas coisas para vocês em outras postagens. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês e seus familiares. A minha esposa está mandando eu encerrar. Tchau.